Olá, meus queridos alunos do nono ano, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Mais uma semana que a gente vai arrebentar junto nas nossas atividades, tá? Lembrando, eu conto com o empenho de cada um de vocês, pessoal. Temos alguns colegas aí com atividade de atraso, mas eu quero dizer para vocês, vamos nos atualizar. Como eu disse para vocês, o momento é de desafio, mas é de superação também. E eu creio que cada um de vocês aí que está do outro lado está fazendo jus a isso, tá? Eu estou vendo muitos alunos se esforçando, se empenhando ao máximo. E eu quero dar os parabéns para vocês que estão se esforçando e se empenhando ao máximo para entregar todas as suas atividades, independente da disciplina, tá? Então eu quero dar meus parabéns para você, meu aluno, que está se empenhando ao máximo. Pessoal, não vamos perder muito tempo, porque eu tenho poucos minutos aqui de videoaula, mas eu quero ser o mais objetivo possível. Como eu falei para vocês, a partir dessa aula, a gente trabalharíamos sobre função do segundo grau. Função do segundo grau, um tema legal de trabalhar também, tá? A gente viu a função do primeiro, vamos trabalhar agora a função do segundo, trabalhando o gráfico da função do segundo grau. Pessoal, ela tem uma certa semelhança, tá? Muito próximo com a equação do segundo grau. Então, quem trabalhou comigo em sala de aula a equação do segundo grau, eu tenho certeza absoluta que não vai ter dificuldade com relação a esse tema. Porque os caminhos que você leva para a resolução, até você achar os pontos, os valores das raízes, você vai fazer em alguns pontos o que a gente trabalhou na equação do segundo grau. Então as fórmulas que a gente usamos lá na equação do segundo grau, a gente vai usar aqui também na função do segundo grau, tá? Então para você que realmente arrebentou comigo na equação do segundo grau, você não vai ter dificuldade, tenho certeza disso. E o gráfico, a gente vai aprender a esboçar o nosso gráfico. Lembrando que eu falei na aula passada, que no gráfico da função do primeiro grau, os pontos eram ligados sempre através de uma reta. Na função do segundo, não. Ela será em forma de parábola, tá? Ou seja, ela pode vir com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Mas a gente vai por pontos, tá? Então, eu quero que vocês prestem bem atenção, com muita calma, que eu vou tentar fazer o mais objetivo possível, tá? Mas eu preciso também correr, porque o nosso tempo é limitado, tá? Mas eu espero que todos vocês consigam entender. Pessoal, nosso tema, como falado, função do segundo grau, tá? A função do segundo grau é dada pela forma geral ax mais bx mais c, tá? Essa é a nossa forma geral da função do segundo grau, tá? Então ela vem descrita por f de x, tá? Igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá? Então, pessoal, diferente lá da equação do primeiro grau, que nós só tínhamos dois coeficientes, que era o coeficiente a e b, né? Aqui na função do segundo grau nós temos três coeficientes: coeficiente a, coeficiente b e coeficiente c. Na função do primeiro grau, como nós só tínhamos dois coeficientes, o a vinha acompanhado do x e o b vinha sozinho. Quem era o termo do independente na do primeiro grau? Era o b. Só que no segundo grau não. Observem que o a vem acompanhado com x ao quadrado, o b vem acompanhado com x e o c não vem acompanhado com x, tá? Então, assim a gente define quem é o termo independente aqui. Quem é o termo independente, no caso da função do segundo grau, será o coeficiente c, ou também termo independente. Por que termo independente? Porque o c não vem acompanhado de x, como no a vem acompanhado de x, b acompanhado de x, e o c não. O c ele vem isolado, tá? Então, esse valor do coeficiente c, a gente pode chamar ele também de termo independente, porque ele não vem acompanhado de letra, tá? Então, aqui, pessoal, igualmente, como eu vou colocar alguns exemplos aqui, tá? Qualquer números quaisquer, tá? A gente não vai trabalhar ainda com cálculo com eles. Eu só vou colocar números aqui aleatórios para vocês entenderem do que nós estamos falando, certo? Coloquei aqui uma função do segundo grau qualquer,
x ao quadrado mais 2x mais 5. Por que eu coloquei essa função aleatória? Eu sei que isso é uma função? Sei. Por que eu sei que isto aqui é uma função e do segundo grau? Justamente pelo primeiro coeficiente aqui, o coeficiente A. O coeficiente A, pessoal, ele aqui, ó, ele vem elevado x elevado ao quadrado. Então, através do coeficiente, tá? Do coeficiente A, a gente identifica que a função é uma função do segundo grau. O que identifica, pessoal? É justamente este valorzinho aqui, tá? X elevado ao quadrado. Então, todas as vezes que aparecer aqui, ó, x elevado ao quadrado, você na hora lembra, opa, é uma função do segundo grau, tá? Se não viesse, pessoal, se x ao quadrado viesse só 2x mais 5, seria uma função do primeiro grau, tá? Como é que eu identifico também que a função que é do segundo grau e, logicamente, não é uma do primeiro, tá? Tem um detalhe aqui importante, pessoal. No caso aqui do coeficiente A, tá? Ele, em hipótese alguma, pode ser o valor zero, tá? Digamos 0, x ao quadrado. Em hipótese alguma, ele pode ser esse valor. Por quê, pessoal? Porque 0 vezes x é 0. Então, se eu multiplicasse 0 vezes x, daria 0. Ou seja, deixaria de existir o x ao quadrado. Então, dessa forma, o valor ficaria tipo uma função do primeiro grau, sem o x ao quadrado, certo? Então, portanto, em hipótese alguma, o valor do coeficiente A pode ser 0, tá? Agora, para cá, para o coeficiente B, coeficiente C, aí pode ser qualquer valor. Pode ser 0 aqui, pode ser 0 aqui, independente, tá? O único valor que não pode ser 0 é no coeficiente A, certo? Então, aqui, pessoal, nós temos coeficiente A, B e C. Dessa forma, a gente vai fazer o que a gente já trabalhou na equação do segundo grau. Como? Identificar os valores de A, tá? Vou colocar aqui embaixo. Quem é o coeficiente A nesse primeiro valor aqui, de x ao quadrado? Quem é? Pensa rápido aí. É quando não tem ninguém, é o número 1, né? Que o x tem o valor de 1. Então, o coeficiente A na primeira é igual a 1. Quem é o coeficiente B aqui na segunda? 2x vai ser igual a 2. O coeficiente vai ser o meu 2, tá? E o meu coeficiente C, quem vai ser meu coeficiente C? Vai ser o 5, certo? Então, com um número aleatório, a gente já identificou que o meu coeficiente A, na primeira aqui, o valor de x ao quadrado é 1, no 2x é o 2 e o C é o 5, o termo independente, tá? Outro exemplozinho bem rápido aí para a gente, mais uma vez, aprender a encontrar os valores. Digamos se fosse menos x, tá? Ao quadrado, menos 2x, menos 5. Pronto. É uma função do segundo grau? Sim, porque esse termo aqui, ó, do coeficiente, está elevado ao quadrado, portanto, é uma função do segundo grau. Tem aqui o valor de B, tem o valor de C. Então, aqui eu vou separar os valores. Quanto é o meu valor do coeficiente A? Como não tem ninguém, tem um sinal negativo, logo vai ser menos 1. Quem vai ser meu coeficiente B? Vai ser o menos, tá? Ó, menos 2. E quem vai ser meu coeficiente C? Menos 5, tá? Não esqueçam do sinal, tá, pessoal? Se ele vem com sinal negativo, não pode esquecer de colocar o sinalzinho lá, tá? Então, o coeficiente A, eu identifico ele pelos x elevado ao quadrado, tá? O A sempre vai ser onde o x estiver elevado ao quadrado. O B sempre vai ser onde o número vem acompanhado somente da letra x, certo? E o C vai ser sempre um número sozinho, isolado, certo, pessoal? Um minutinho eu já volto e a gente continua. Voltei, pessoal. Então, já coloquei aqui, pessoal, ó,
precisaremos das seguintes fórmulas, tá? Então eu peço que vocês copiem isso no material de vocês, no caderno de vocês, porque claramente a gente precisaremos dessas seguintes fórmulas para a gente esboçar o nosso gráfico, tá? Nós vamos precisar encontrar valores, tá? Primeiro, tá? Primeira, vamos trabalhar com a fórmula do delta, né? Equação do segundo grau, vocês devem lembrar muito bem dela, tá? Delta igual b ao quadrado menos 4ac. Voltamos a trabalhar com ela novamente, tá? A segunda, x menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2 vezes a. Também vimos lá na equação do segundo grau. Sei que vocês estão afiados ainda. Aqui nós vamos achar, pessoal, o valor de x' e x2', tá? Esses dois pontos x', x2' são as raízes que nós vamos encontrar. E justamente nós vamos encontrar ela lá no gráfico também, tá? X', x2', ou seja, vai passar 2 pontos, tá? No eixo x. Valor 1, valor 2, tá? Veremos isso daqui a pouco. E a terceira, x do vértice, tá, pessoal? Isso aqui, xv, significa x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes a, certo? E a quarta aqui na sequência, y do vértice, tá? Y do vértice igual menos delta sobre 4 vezes a. Então, precisaremos dessas 4 formulazinhas aqui para a gente encontrar os valores da raiz, o valor do vértice, tá? Ainda tem um valor que nós vamos ter que descobrir também, tá? Que é o valor do C. Mas esse valor do C a gente não vai precisar calcular. É igualmente como a gente viu lá na função do primeiro grau. Não precisaria você achar o valor do Y, que no caso lá já era o próprio termo independente. Quem era o termo independente lá era o B sem acompanhado do x. Agora, quem é o termo independente aqui? Vai ser o C, que é aquele que vem desacompanhado de x também, certo? Então, esse não vai precisar a gente calcular, porque vai ser o próprio valor de C, certo? Então, a gente vai ver na prática daqui a pouco, tá? Pessoal, quando a gente for esboçar o gráfico, tá? Eu vou fazer aqui só como se fosse um gráfico aqui. Quando a gente for esboçar o gráfico aqui, ele vai mais ou menos, tá? Digamos, valor aqui 1, aqui 2, só aqui para a gente se basear. Menos 1, menos 2, 1, 2, aqui seria o que? Menos 1, aqui menos 2, né? Então, na função do primeiro grau, nossos pontos eram ligados através de uma reta. Agora, os nossos pontos serão ligados através de uma parábola, tá? Ela vai ter a sua concavidade voltada ou para cima ou para baixo, tá? Vai ser mais ou menos da seguinte forma, mas tanto faz ela com a sua concavidade para cima ou com a sua concavidade voltada para baixo, ela vai tocar em 2 pontos no eixo X, tá? Eixo X, eixo X, eixo Y, tá? Tanto faz aqui, tá? Ela vai tocar em algum lugar, ela vai tocar 2 vezes no eixo X, certo? Então, quando eu achar x' e x2', esses pontos, x' e x2' estarão aqui nesse eixo, tá? E tanto faz que ela vier com a sua concavidade para baixo, tá? Digamos para cima, no caso aqui, para cima, tá? Ó, ela tocou uma vez o eixo X aqui, tocou uma vez aqui, tá? E, pessoal, quando a gente está fazendo a parábola, quando chega bem aqui no meio, mais ou menos, tá? Essa aqui vai ser tipo um ponto também, tá? Porque um ponto é aqui que a gente chama do ponto do vértice. É onde ela começa a fazer a curva para voltar novamente, tá? Então, aqui será será um ponto do vértice também, tá? E a gente vai encontrar ele através dessas 2 formulazinhas aqui, tá? O ponto do vértice, tá? Então, como eu falei, ela vai tocar 2 vezes no eixo X
E quando ela fizer uma curva aqui, a gente acharemos o ponto do vértice. Quando ela vier com a sua concavidade para baixo, tá? Ela observa, eu vou fazer aqui também, não vou apagar esse outro. Ela viesse mais ou menos assim, tá? Ó, ela cortou já uma vez no eixo X, aí ela vem, dá uma volta aqui, tá? E corta de novo o eixo X pela segunda vez, tá? Então, aonde mais ou menos lá começa a fazer a curva, tá? Bem no meio, vai ser o nosso ponto do vértice. Tudo isso a gente vai aprender como achar esse ponto do vértice daqui a pouco na hora dos nossos cálculos, certo? Então, como eu já mostrei para vocês, tanto ela vier com a sua concavidade para baixo ou para cima, ela vai tocar 2 vezes o eixo X, certo? Tá? Então, quando ela vier assim, pessoal, tipo como se fosse um Uzinho de cabeça para baixo, eu chamo que ela terá minha concavidade, tá? Concavidade para cima. Quando ela for o contrário, que ela for assim, ela terá a sua concavidade para baixo, certo? Então, bem atenção aí, tá? Quando ela vier nesse formato, com a minha parábola vir com a sua concavidade para cima, tá? Ela vai vir nesse formato. Quando ela for com a minha concavidade para baixo, ela vai vir nesse formato, certo? Então, ela vem apenas de 2 modos. Parábola com concavidade ou para cima ou para baixo, certo? Tenha como identificar, antes de fazer a resolução, se essa minha parábola vai ter a minha concavidade para cima ou para baixo. Pergunto aí para vocês e vocês refaz a pergunta para mim. Será se tem como eu saber antes de obter os valores, de fazer o cálculo? Eu respondo para vocês, sim. Antes da gente achar os valores, é possível identificar se essa parábola, a concavidade dela será para cima ou para baixo, tá? Então, eu vou explicar para vocês já, num minutinho só. Voltei. Aqui é um 2, como diz o professor Raimundo, é VaptVup. Pessoal, não apaguei aqui, tá? Porque eu vou colocar uma função de segundo grau aleatório para a gente identificar quando ela for com cavidade para cima ou para baixo, tá? O que vai definir para mim, pessoal, na hora? Vai ser a minha função, tá? Vai ser, digamos aqui, 2x ao quadrado menos 5x mais 2. E aqui f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 5x menos 2, tá? Coloquei esses 2 exemplos básicos aqui simplesmente para me explicar por que eu sei que ela vai ter esse formato com a sua concavidade para cima ou com esse formato para baixo. O que me identifica logo de primeira que eu posso chegar à conclusão que ela vai ser para cima ou para baixo? É justamente, tá, o meu coeficiente A, este primeiro valor. Na segunda, a mesma coisa. O que vai identificar para mim saber se ela será para cima ou para baixo? Meu coeficiente A, tá? Não esqueça, o meu coeficiente A vai determinar logo, olhando visualmente, sabe? E eu vou olhar visualmente e saber se ela vai ser para cima ou para baixo, tá? Como, pessoal? Primeiro aqui, ó, 2x ao quadrado, tá? E aqui, menos 3x ao quadrado, tá? Então, gravem aí. Quando ela for positiva, 2x ao quadrado é positivo, tá? Ela vai ter sua concavidade voltado para cima. Menos 3x é negativo. Então, quando ela for negativo, tá? O meu coeficiente já for negativo,
a parábola vai ser invertida para baixo, ou seja, sua concavidade vai ser voltada para baixo, certo, pessoal? Então, tem dois, aliás, visualmente, tem logo como eu identificar de primeira se ela vai ser para cima ou se vai ser para baixo. O que identifica? O meu coeficiente A. Aí, se for positivo, vai ser para cima, se for negativo, vai ser para baixo. Aí sim, a gente sabendo disso, a gente só vai trabalhar para encontrar os pontos, tá? O x', x', o x do vértice, o y do vértice e o termo independente C. Pessoal, agora a gente vai trabalhar na prática, tá? Eu vou passar dois exemplos aqui e a gente vai ver na prática como é que a gente faz e encontra esses pontos. Voltando aqui ao nosso exemplo na prática, certo? Então, exemplo 1, x² menos 4x mais 3. Pessoal, primeira coisa que eu vou fazer é identificar o valor de A. Quem é o A aqui? Vai ser o 1. Quem vai ser o B? O B menos 4. E o C, o termo independente, é o 3, tá? Então, a primeira fórmula que eu vou usar aqui, pessoal, vai ser a fórmula do delta, tá? A gente vai encontrar o valor do delta. Então, como é a fórmula do delta aí, eu sei que vocês ainda têm decorado na mente aí. Vamos lá, eu quero ouvir vocês. Delta é igual a b² menos 4ac, ok? E aí, vamos substituir os valores. Delta é igual. Quem é o B? O B é menos 4. Ó. Então, B é menos 4, porque o sinal faz parte do 4 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula. Quem é o valor do A? Quem é o A? É 1. E o valor do C? Quem é o valor do C? 3. Substituir, tranquilo. Opa, não é C, é 3. Tá? Então, delta vai ser igual. Quanto é 4 vezes 4? 4 vezes 4 é 16, né? Que é 4 elevado ao quadrado. Então, vai ser 4 vezes 4 igual a 16. Olha como o sinal é negativo. Então, vai ser menos com menos igual a mais, tá? Menos com mais é menos. Menos com mais também é menos, né? Aqui fica negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Portanto, delta é igual. Quanto é 16 menos 12? 16 menos 12 vai dar 4. Pronto, achei o valor do meu delta. Agora a gente vai para o valor, achar o valor de x, tá? Olha aí, a fórmula tem que estar na sua mente aí. X, qual é a fórmula? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2a. Feito isso, vou para a minha substituição. X é igual, ó, menos b, o menos que é da fórmula. Quem é o B? O B é menos 4. Então, vem menos 4 aqui entre parênteses, porque tem que vir o menos 4 aqui da letra, tá? E esse menos pertence à fórmula. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quem é o delta? Delta foi o valor que eu encontrei agora, que é 4, certo? Coloco aqui o 4, tracinho aqui bonitinho. 2 vezes A, 2 vezes o valor do A. Quem é o A? O A é 1. Portanto, agora eu vou apenas resolvendo os valores. X é igual, olha o jogo de sinal, menos com menos é mais, então o 4 fica positivo, mais ou menos, raiz quadrada de 4. Quanto é raiz quadrada de 4? É 2. Quanto é 2 vezes 1? Aqui embaixo, 2. Pronto. Quem que eu vou encontrar agora? O valor de x' e o valor de x2', tá? Então, do x' aqui, pessoal, tá? Meu primeiro valor, eu uso o sinal de cima, ó. 4 mais 2, 6, dividido para 2. 6 dividido para 2 é 3. Então, meu primeiro x' eu já encontrei. Eu vou encontrar o valor de quem agora? x2', que é o valor com o sinal de baixo, ó. 4 menos 2, eu vou colocar aqui, repetir, tá? Para não confundir aí, dividido para 2. 4 menos 2, 2 sobre 2. Quando é 2 dividido para 2, 1. Pronto, encontrei o primeiro valor. Os dois são positivos, tá, pessoal? Ó, no x ele vai passar no 3 positivo
E no x duas linhas vai ser no x também, no 1 positivo. Então, ó, 1, vou fazer mais próximo aqui. 1 positivo, 2 e 3. Eu vou fazer meio espaçoso aqui, tá? Pronto. Eu já posso traçar aqui a minha parábola se eu quiser, tá? Mas eu vou achar o valor de quem? Do vértice, do x do vértice e o valor do y do vértice. Eu vou só apagar aqui, tá? Já a gente continua. Continuando aqui, tá? Voltei. Ó, x do vértice, tá? A fórmula do x do vértice, menos b sobre 2a. Então, eu vou continuar aqui substituindo, tá? Quem é o b? O menos b. Olha, aqui é o menos da fórmula, tá? O b é menos 4. Então, tenho que colocar. Quem é o 2 vezes a? Quem é o a? É 1. Pronto, vou fazer jogo de sinal. Menos com menos dá mais, tá? 2 vezes 1, 2. Então, ficou 4 dividido para 2. Quanto é 4 dividido para 2? 2. Pronto, x do vértice eu já achei. Agora eu vou achar o valor do y do vértice. Vai ser menos delta sobre 4 vezes a. Quem é o valor do delta? O delta é 4, que eu achei ainda agora, tá? 4, substituir 4 vezes o a. Quem é o a? O a é 1. Então, vai ficar igual menos 4 sobre 4 vezes 1, 4. E aí, quanto é 4 dividido para 4? Vai dar menos 1. Pronto. Um está no eixo x, o outro está no eixo y. Então, onde é que vai ser o meu 2 aqui, pessoal? Aqui, ó, tá? Então, ele vai vir bem aqui, tá? Do eixo x no 2, tá? Ao menos 1. O menos 1 vai estar mais ou menos por aqui, tá? Então, vai vir assim, ó. Então, eles vão se encontrar mais ou menos bem aqui, tá? Vai ser o valor do vértice dele, vai ser bem aqui. Então, aqui ficou um ponto no x1, aqui ficou outro ponto, tá? Lembrando que a gente já achou esses valores. Então, ele vai passar por aqui assim, tá? Ó, aqui, vai dar a volta bem aqui nesse ponto do vértice e vai subir de novo, certo? Quem será esse ponto aqui, ó? Esse é o termo independente, tá? Ele vai ser o valor do C igual a 3. Onde vai ser esse valor do C igual a 3? Vai ser no eixo Y, bem no 3. Como é positivo, vai ser aqui em cima, tá? Então, achamos todos os pontos aqui, tá, pessoal? Aqui no eixo Y ficou 3, x', x duas linhas, x do vértice com y do vértice. Então, traçamos o nosso primeiro valor, a nossa primeira parábola que deu com concavidade para cima. Vamos para o exemplo 2. Voltei, tá, pessoal? Nosso exemplo 2, tá? Menos x ao quadrado mais 5x menos 6. Eu já achei aqui o valor de a, menos 1, tá? B, 5. E o C, termo independente, menos 6. Eu já até iniciei aqui para achar o valor de delta, tá? Substituindo aqui no valor do B, é o 5. Menos 4, que é o valor de A, menos 1, tá? Tenho que colocar aqui entre parênteses, vezes o C. Quem é o C? Menos 6. Então, vai entre parênteses também. Então, vai ficar delta igual. Quanto é 5 ao quadrado? Vai dar 25, ó. Menos com menos dá mais com menos dá menos, né? Que o sinal é negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, logo, o valor de delta vai ser igual a 25 menos 24 vai dar 1. Portanto, vou achar quem agora? Meu valor do x, ó. Coloquei já a minha fórmula. Vamos lá substituindo, tá, pessoal? Para a gente não perder tempo. X é igual menos da fórmula. Quem é o b? O meu b vai ser o 5. Então, aqui não vai ser necessário fazer jogo de sinal. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é igual a 1. A raiz quadrada de delta é 1. Tudo isso sobre 2 vezes a. 2 vezes, quem é o a? O a é menos 1. Menos 1. Pronto. Vamos lá. X é igual menos 5. Mais ou menos. Quanto é raiz quadrada de 1, pessoal? É próprio 1, tá? Tudo isso sobre mais com menos dá menos. 2 vezes 1, 2.
Pronto. Agora eu vou achar o primeiro valor, que é do x'. X' vai ser igual, usando o sinal de cima, menos 5 mais 1 sobre menos 2. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Vai ser menos 4 sobre menos 2. Jogo de sinal, menos com menos dá mais. 4 dividido para 2 dá 2. Achei o meu primeiro valor no x'. Do valor do x, duas linhas agora, usando o sinal de baixo. Ó, menos 5 menos 1 sobre 2, que é igual. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, vai dar menos 6 sobre 2. Menos 6 dividido para 2 dá 3. Pronto, pessoal. Eu volto já já, que eu vou desenhar agora o gráfico para vocês e achar os valores do x do vértice e do y do vértice. Voltei aqui, pessoal. Eu já fiz o cálculo, tá, do x do vértice. Usei a fórmula, tranquilo aí, tá? Vocês observem. Finalizou aqui, pessoal, ó, 5 sobre 2, tá? E no y do vértice, fiz também, coloquei na fórmula, tudo direitinho aqui, finalizou 1 sobre 4. Pessoal, não há necessidade de dividir, tá? A gente vai fazer esse aqui de um modo diferente, tá? O x' deu 2 e o x2' deu 3, ou seja, tudo vai estar desse lado. Um vai passar, os dois vai passar por aqui, ó. Eu vou ensinar para vocês dessa forma, ó. Não precisa vocês estarem fazendo... desenhando ponto por ponto, tá? Aonde tiver o ponto, é o primeiro x' no 2. Então, bem aqui, pessoal, ó, nesse ponto aqui onde passou, vai ser o 2, tá? O x duas linhas no 3 vai ser nesse segundo ponto, tá? Vocês podem fazer assim que fica mais fácil, tá? O x do vértice é bem aqui, ó. O x do vértice bem no meio aqui, ó. E o y, quanto foi o x do vértice? 5 sobre 2, tá? Isso aqui. Podem ver assim mesmo. E 5, o y, 1 sobre 4. 1 sobre 4 pode ser aqui mesmo. 1 quarto. Liguei aqui meu ponto do vértice. E o termo independente, pessoal, menos 6, vai ser bem aqui onde passou em cima do eixo y. Pessoal, se você não entendeu, assista novamente na próxima aula, tá? Eu vou fazer com vocês a resolução da outra atividade, tá? Fique com Deus e até